Neste capítulo, vamos inicialmente delimitar o conceito de texto para a TV. Entendamos por texto ou off a parte escrita de uma reportagem para os telejornais diários, matéria ou capítulo de série especial, e para os programas semanais como o Fantástico e o Globo Repórter, da Rede Globo, e o Domingo Espetacular, da Record TV. Incluímos também no conceito de texto a chamada passagem ou stand-up, o trecho da matéria em que o repórter conversa com a câmera. Para facilitar a compreensão, sigamos a divisão apontada acima. Off e passagem. Off, o texto com a voz do repórter coberto por imagens. Comparar o off dos anos 1980, quando comecei a trabalhar em televisão, com o off de hoje em dia é como confrontar duas músicas de épocas diferentes. Não cabe dizer qual é a melhor ou qual é a pior. Elas são simplesmente manifestações de épocas diferentes, cada qual com seu valor. Digo isso porque, em instante algum, quero desmerecer os repórteres ou editores mais experientes. Tampouco tenho a pretensão de dizer que o texto para a TV empobreceu com o passar dos anos. Em suma, o texto simplesmente mudou, ou, em alguns casos, ele desapareceu. Antes, os textos eram longos e as matérias bem mais curtas do que hoje. Reportagens para o Jornal Nacional, por exemplo, duravam em média 1 minuto e 40 segundos, e pouco tempo sobrava para as entrevistas. Quando muito, na edição final, iam para o ar 2 frases do entrevistado ou personagem. No caso do Fantástico, raras eram as matérias com mais de 6 minutos de duração, salvo quadros de humor e outras formas de entretenimento, feitas pela Central Globo de Produção. O off fazia mais do que a simples costura dos demais elementos da narrativa, como as entrevistas, em TV chamamos entrevistas de sonoras, as passagens ou passagens de vídeo, stand-ups ou piece to camera, os sob-sons, trechos em off com áudio ambiente, os respiros, trechos sem off e sem sob-som, usados para ditar o ritmo de uma narrativa. Nossas reportagens continham textos longos e ininterruptos, pouco ou quase nada permeados por sob-sons e respiros. Esses 2 elementos são fundamentais para incorporar à narrativa um fenômeno que não pode ser desconsiderado na construção de um roteiro: o pensar do telespectador. Como assim? Tenho um método muito prático e nada polido para explicar para os meus colegas a importância dos sob-sons e dos respiros no off de uma reportagem. Eu o chamo de que o pariu da imagem. Isso mesmo. O palavrão define a função dos sob-sons e dos respiros de forma precisa e de fácil compreensão. Usamos aqui no manual apenas as iniciais PQP. Exemplo: um trator derruba a casa de um senhor aposentado, pois a prefeitura alega que o pobre homem invadiu uma área de risco. No instante em que a máquina põe abaixo a casinha, você precisa respeitar o tempo do pensar do telespectador. Quanto tempo deixa de sob-som? Você pode se perguntar. Ora, é simples. Basta mentalizar o palavrão em slow motion. Que o pariu. No meu caso, o PQP em slow motion durou cerca de 3 segundos. Entendeu? Respeitando o pensar do telespectador, e muitas vezes ele não apenas mentaliza, mas solta mesmo o palavrão por indignação ou espanto. Você convida a pessoa que assiste a sua reportagem a interagir com a narrativa, criando um enlace entre o roteiro e suas reações. O novo texto para a TV deve contemplar espaços para respiros e sob-sons naturalmente, de modo criterioso. Exceder no uso dessas 2 ferramentas pode arrastar o andamento da matéria, criando o que chamamos de barriga. A barriga nada mais é
do que um trecho da reportagem cujo ritmo da narrativa parece excessivamente lento, arrastado, o que gera desconforto e perda de atenção. Um terceiro elemento dos 5 fundamentais que compõem uma matéria, off, passagem, sonora, sobe-som e respiro, também ganhou espaço no roteiro televisivo ao longo dos últimos anos. A entrevista ou sonora. Por mais bem escrito que seja um off, ele jamais terá determinados temperos de uma boa sonora, como o sotaque do entrevistado, a riqueza do regionalismo, a melodia da voz, as expressões corporais durante a fala, a autenticidade para contar a própria história. Embora eu tenha me dedicado muito à locução para a TV, sempre fui um defensor dos offs curtos e dos roteiros construídos, essencialmente a partir de bons trechos de sonoras. Repito, bons trechos. Não é raro de se ver na televisão sonoras que pouco ou quase nada acrescentam ao VT, diria absolutamente desnecessárias. No capítulo seguinte, vamos nos debruçar mais sobre as técnicas que desenvolvi para a entrevista. Por enquanto, quero apenas exemplificar como o texto para a TV aposentou o off quilométrico, incorporando a estrutura narrativa, os sobe-sons, respiros e mais trechos de sonoras. Em 2000, no meu segundo Globo Repórter, cuja direção foi assinada pelo genial João Marcos Rocha, rodamos alguns estados para mostrar o talento de nossos artistas de rua. Gravamos no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, interior da Paraíba. Somando os 5 blocos do programa, sem contar os breaks comerciais, tivemos um total de 46 minutos de produção no ar. Enquanto montávamos o roteiro, procuramos estruturar os blocos a partir da riqueza de 2 elementos: os sobe-sons impagáveis e os trechos de sonoras extremamente valiosos que tínhamos à mão. Conclusão: o maior dos offs tinha apenas 5 frases seguidas. E diga-se de passagem, frases curtas. Havia 2 offs com 4 frases. No restante do programa, usamos offs com 3, 2 ou apenas uma frase, permitindo que o telespectador saboreasse os sotaques, as expressões e a melodia da fala de nossos personagens. A audiência daquele Globo Repórter bateu 36 pontos de Ibope na Grande São Paulo, acima da média para os padrões da época, que era de 32 a 35 pontos na capital paulista. Mais tarde, em setembro de 2007, quando eu já trabalhava como repórter e editor do Fantástico, fiz uma reportagem em Brasília sobre o atropelamento de um jovem de 17 anos. O pai, então engenheiro, largou tudo para estudar direito e lutar pela condenação dos motoristas envolvidos no acidente. Eles faziam um racha quando provocaram a batida e a morte do rapaz. Obcecado por justiça, o pai estudou até a formatura, fez a prova da OAB e participou do julgamento como assessor da promotoria. Sua entrevista era extremamente forte e comoveu a todos da equipe. O homem falava da própria dor, da ressignificação de sua vida e da satisfação de ter assistido à condenação dos culpados. Voltando à redação do Fantástico no Rio de Janeiro, entendi que o relato dispensava maiores explicações. Cheguei a rascunhar algumas linhas de off, mas optei por deletá-las. Elas se mostraram desnecessárias para a compreensão do fato. Gravei apenas uma passagem em Brasília, no local exato onde ocorreu o atropelamento. Os editores de plantão, no fim de semana seguinte, bancaram uma proposta e assim levamos a reportagem ao ar, sem nenhuma linha de off. A passagem. Antes de adentrar no conceito passagem, passagem de vídeo, stand-up ou piece to camera, o trecho em que o repórter conversa com a câmera, acho necessário dividir um breve relato pessoal. Nunca, ao longo de anos e mais anos dando palestras em faculdades de jornalismo, algum estudante me perguntou o seguinte: Vinícius, você poderia dar uma olhada no off que escrevi?
caro colega. Sabe o que mais costumo ouvir? O seguinte: olha, gravei algumas passagens. Você poderia dar uma olhadinha? Será que eu fico bem na frente da câmera? Quero dizer com isso que a atenção excessiva dada à passagem não é um mal exclusivo de alguns, quero crer uma minoria, de repórteres e apresentadores. Ela também acomete pessoas no ambiente universitário. Estudantes que mal aprenderam as primeiras técnicas da escrita para a televisão já se demonstram preocupados com o momento de aparecer na TV. É preciso ficar claro que o fato de aparecer na televisão é só um efeito colateral da rotina do repórter ou do apresentador de um telejornal. Nada além disso. Ser reconhecido na rua é apenas uma consequência natural da exposição proporcionada pelo ofício. O jornalista da TV não é um ator da informação. Abaixo, listo 3 erros clássicos relacionados à gravação da passagem. Erro número 1. Excesso de uso. O uso da passagem na estrutura de uma matéria não pode ser indiscriminado. Há que se ter uma lógica de sua utilização dentro da estrutura narrativa. Aparecer por aparecer vulgariza a utilização da passagem e pode denotar excesso de vaidade. Erro número 2 no uso da passagem. Usar apenas quando não há imagem para cobrir o off. Existe uma velha máxima de que a passagem deve ser usada quando o repórter não tem imagens para cobrir determinado trecho de off. Pode ser, mas não só. Há outras ocasiões que justificam o uso da passagem, como, por exemplo, marcar a presença do repórter e do veículo de comunicação no local do fato. Marcar a presença do repórter e do veículo de comunicação ao lado de uma celebridade. Usar o corpo do repórter ou da repórter como referência de tamanho para um local ou objeto. Transmitir ao telespectador sensações como frio e medo. Descrever sentidos como olfato e paladar. Recontar a dinâmica de um fato. Chamar a atenção para um detalhe essencial para a compreensão de uma história. Erro número 3 no uso da passagem. Abusar do fundo neutro e desfocado. Em muitos casos, o repórter surge na matéria no local frio, longe do epicentro da notícia. Isso costuma acontecer quando o repórter é um correspondente e está fechando um VT com imagens de agências. Quando o repórter está apenas fechando uma segunda versão do VT, usando imagens gravadas anteriormente por outra equipe. Quando o repórter está fechando um VT para domingo, dias depois do acontecimento. E quando ele é obrigado a gravar uma passagem perto da emissora, escrita por um editor ou um chefe. Naturalmente, nos casos relatados há pouco, o jornalista gravou a passagem num fundo neutro e desfocado por absoluta falta de opção. Porém, sempre que houver possibilidade, o repórter deve gravar a passagem in loco, o mais próximo que puder do fato. Minha dica: a boa passagem costuma ter uma dessas 3 palavrinhas. Aqui, este ou esta, e neste e nesta. Vou dar alguns exemplos. Os policiais passavam por esta rua quando foram atacados pelos bandidos. Ou, o que aconteceu aqui jamais foi visto em outra parte do mundo. Mais um exemplo. Viemos até este lugar para contar uma história incrível. Resumindo, A. O uso excessivo da passagem denota vaidade. B. Usar a passagem só para trechos de off sem imagem é apequenar a importância desse elemento na narrativa. C. O fundo neutro esfria o seu VT. Lembre-se, portanto, das 3 palavrinhas mágicas da passagem para a TV. Aqui, este ou esta, ou neste e nesta. Elas mostram que você está no calor dos acontecimentos. Até o próximo capítulo do nosso manual.